Ela não percebe isso de forma consciente no início. Não é algo que ela analisa logicamente ou explica em palavras. É uma sensação, uma mudança sutil na forma como ela presta atenção. Homens quietos não competem por espaço, não disputam o foco, não tentam se impor através do barulho, e exatamente por isso, eles se destacam. A maioria dos homens aprende que precisa falar mais para ser notado, explicar mais para ser compreendido, reagir mais para demonstrar presença. O homem quieto não joga esse jogo. Ele não preenche o silêncio por ansiedade. Ele não responde por impulso. Ele observa, e observação cria profundidade. Quando um homem permanece em silêncio de forma natural, algo curioso acontece. A energia da interação muda. O ritmo desacelera. A conversa deixa de ser uma troca automática de estímulos e respostas. Surge espaço. E onde há espaço, surge curiosidade. Ela começa a observar porque não consegue prever facilmente o que ele pensa. Não porque ele seja fechado ou distante, mas porque ele não se entrega por excesso. Ele não revela tudo de imediato, não valida nada, não reage a tudo. E essa ausência de reação automática força a atenção. Homens barulhentos oferecem tudo rapidamente: opiniões, emoções, explicações, intenções. Não há mistério, não há pausa, não há profundidade a ser explorada. Homens quietos, por outro lado, não se esgotam na superfície. E o que não se esgota chama o olhar. Ela observa homens quietos de uma maneira diferente porque eles não pedem aprovação. Não ajustam o comportamento para agradar. Não mudam de tom para serem aceitos. Essa estabilidade silenciosa transmite algo raro: segurança interna. O silêncio não é o que atrai. É o que o silêncio revela. Revela autocontrol. Revela clareza. Revela ausência de pressa. E a ausência de pressa comunica valor. Porque quem não tem valor corre para provar. Quem tem, sustenta. Ela sente que, perto desse tipo de homem, não há urgência emocional. Não há necessidade de controlar a situação. Não há disputa de energia. Isso cria uma tensão diferente. Não é ansiedade. Homens quietos não tentam dominar a conversa. Eles dominam a si mesmos. E isso muda completamente a forma como são percebidos. Porque domínio externo impressiona por um momento. Domínio interno cria respeito duradouro. Ela começa a notar pequenos detalhes. Como escuta. Como reage quando não concorda. Como mantém o tom mesmo quando há provocação. Essas micro-reações dizem mais do que qualquer discurso. E elas constroem uma imagem sólida. O homem quieto não se apressa em criar conexão. Ele permite que ela aconteça. E quando algo não é forçado, ele parece mais verdadeiro. Mais confiável. Ela observa de maneira diferente porque sente que esse homem não depende da reação dela para existir emocionalmente. E essa independência cria uma inversão silenciosa de papéis. Em vez de ele buscar atenção, a atenção começa a se voltar para ele. Esse tipo de presença não é chamativa. É não se impõe, atrai, não se explica, se sente. E é exatamente aí que a observação começa a se aprofundar. À medida que essa observação se aprofunda, algo começa a se inverter dentro dela. Antes, ela reagia ao que era mostrado. Agora, ela reage ao que não é entregue de imediato. O silêncio do homem quieto cria uma ausência que não é vazia. É carregada. E tudo que é carregado de intenção desperta atenção prolongada. Ela começa a notar que ele não precisa ocupar o centro para ser relevante. Sua presença não depende de performance. Ele não se destaca tentando, ele se destaca permanecendo. E isso altera a dinâmica interna dela, porque desaparece a previsibilidade. Quando não há previsibilidade, o cérebro entra em estado de alerta suave. Não de ansiedade, mas de curiosidade. Ela observa mais, escuta melhor, repara em gestos pequenos, em pausas. Em expressões que passam despercebidas nos homens que falam demais. O homem quieto não tenta impressionar com histórias grandiosas ou promessas implícitas. Ele deixa que suas ações falem por ele. E ações consistentes, ainda que silenciosas, criam confiança. Essa confiança não é excitante no sentido superficial, mas é profundamente atraente no longo prazo. Ela percebe que esse homem não se apressa para ser compreendido. Ele não corrige imediatamente interpretações erradas. Ele não força alinhamento emocional. Ele confia que o tempo revelará o que precisa ser visto. Essa confiança no processo transmite maturidade. Com o tempo, ela sente que precisa se mover de forma diferente ao redor dele. As palavras se tornam mais cuidadosas. O tom se ajusta, não por medo, mas por respeito. Porque ela sente que está diante de alguém que não reage de maneira automática, e isso exige presença real.
O silêncio dele também cria espaço para que ela revele mais de si. Sem interrupção, sem julgamento imediato, sem tentativa de conduzir a conversa. Esse espaço é raro, e o que é raro ganha valor emocional. Ela começa a sentir que, ao contrário de outros homens, ele não tenta extrair algo da interação. Ele não busca validação, controle ou confirmação, ele simplesmente participa. E participar sem necessidade cria equilíbrio. Há um momento sutil em que a observação deixa de ser curiosidade e se transforma em consideração. Ela passa a levar em conta a opinião dele, mesmo quando ele fala pouco. Porque quando alguém fala menos, mas com intenção, suas palavras ganham peso. Ela também percebe que o homem quieto não se perde emocionalmente em momentos de tensão. Ele não se apressa para consertar tudo. Essa estabilidade cria uma sensação de segurança que poucas pessoas conseguem oferecer. Essa forma diferente de observar não acontece porque ele é misterioso no sentido artificial. Acontece porque ele é inteiro, não fragmentado, não dividido entre agradar e ser. Ele simplesmente é. E quando alguém simplesmente é, sem tentar convencer, sem competir, sem provar, o olhar naturalmente se fixa. Não por esforço, mas por reconhecimento. No fim, ela observa homens quietos de uma maneira diferente porque sente algo que não sente com frequência. Calma com profundidade. Presença sem ruído, força sem exibição. E isso é algo que o olhar reconhece antes mesmo que a mente compreenda.